Bem-vindos a mais um episódio do Vênus e eu estou aqui com uma pessoa muito interessante, inspiradora. É o Bruno Omeotec. Bruno, muito bem-vindo. A sua história é inspiradora e eu abri aqui, a gente estava falando antes nos bastidores, eu falei assim, vamos despir o Bruno aqui. Ele falou, não, meu coração. Então é isso, é sobre o coração. Quando a gente sabe conectar a mente e o coração, a gente vai para um outro lugar. E eu acho que o Bruno sabe contar essa história muito bem. Bruno, muito bem-vindo ao podcast. Que a gente possa aqui transbordar e que você possa inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo. Isso aí. Obrigado, Ju. Prazer estar com você. E vamos nessa. Você já falei, né? Meu coração já está despido para você. Então vamos nessa. É isso. É sobre inspirar, né? Bruno, eu queria... Você como founder, né, da Omeotec, 16 anos de empresa, 16 anos construindo lideranças, né? Queria que você contasse um pouco, né, a sua história, que é muito intrigante, é uma história muito bonita, que você vem fazendo essa jornada também de trazer, de acender essas pessoas pelo mundo. Queria que você contasse como que surgiu a Omeotec, como surgiu essa jornada, para que as pessoas conheçam um pouco dessa história do Bruno. Boa, muito bom. Começar com história é sempre maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci e cresci em uma das favelas mais perigosas do Brasil, na década de 80, Capão Redondo, zona sul de São Paulo. E a educação transformou a minha realidade. O meu ambiente era um ambiente hostil, um ambiente de violência, um ambiente de tráfico de drogas. Eu vi muita coisa que tem muita gente que só vê pelas telinhas da TV. E a educação transformou a minha vida. Ela que me deu oportunidades. Eu costumo dizer que o poder da educação não é uma matéria, um professor ou uma professora. Eles até inspiram, mas o maior poder da educação é fazer você enxergar a vida de outro jeito. E quando você enxerga a vida de outro jeito, você começa a ver oportunidade onde antes só tinha problema. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a enxergar a oportunidade onde antes só havia problemas. E as coisas começaram a acontecer. Quando eu entendo esse poder da educação, eu falo, eu queria um dia fazer alguma coisa com a educação. Só que eu não tinha paciência para trabalhar com criança e nem com adolescente. Eu falei, tá bom, deixa esse sonho guardado. Entrei no mercado tradicional de trabalho, até que eu conheci o mercado de educação corporativa. E aí, quando eu conheci o mercado de educação corporativa, eu falei, tá bom, é aqui que eu quero trabalhar com adulto, inspirar e modificar o agora. Tem muita gente que tem o propósito de trabalhar com a próxima geração. O meu propósito é trabalhar com a geração atual, quem está fazendo acontecer. E é legal, porque cada um na sua missão. E foi aí, nesse momento, que eu conheci a educação corporativa, há 16 anos atrás, que eu falei, é hora da gente fazer alguma coisa. É hora de colocar esse sonho em prática. E foi daí que surgiu o Omeotec. Maravilhoso. E a gente estava conversando nos bastidores. Eu falo que eu vou filmar os bastidores um dia. E para mim, a maior mudança nesse desfazer do velho mundo, esse novo mundo, essa nova era, é a educação. A gente precisa adentrar em lugares que foram amortecidos durante muito tempo e tá tudo certo. E eu acho que você tá no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É isso. E o mais bonito de tudo é que as pessoas ficam buscando propósito, daí leem um livro sobre propósito. Só que o propósito, ele é construído diariamente. E você trouxe algo aqui que eu achei incrível, que é assim... O conhecimento te tira do lugar de dor, né? Só que o conhecimento e a sabedoria sem a ação, né? Ela não te leva para lugar nenhum. Não adianta você ler ou buscar mentorias e imersões e tudo se você não vai para o lugar da ação, né? Então, acho que você trouxe isso. Eu tinha o conhecimento, eu busquei, me tirou desse lugar que não era legal. Então, você não é o seu momento naquele momento, né? Você não é aquilo. Você pode construir o seu futuro. Sim. E daí, nessa construção da Omeotec, que eu sei que já é uma empresa que já está no mundo, né? Ela já traz educação não só no Brasil, mas no mundo. Quero até que você traga um pouquinho disso. Nasceu um outro projeto. E eu quero cutucar aqui as pessoas, porque eu quero que as pessoas se permitam, né, ter essa informação. Então, conta um pouquinho da Omeotec, só que está ali, tá no Vale do Silício, tá nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos também, o Vale do Silício, mas assim, tá também em Orlando, Miami. Então, me conta um pouco como que funciona pra gente adentrar esses outros universos. Então, 16 anos empreendendo. Há 5 anos atrás, no meio de uma pandemia, eu e minha esposa e sócia,
a gente decide que era hora, foi mais uma decisão, era hora de expandir os negócios. E aí, a gente junta, nessa época já tinha o Gustavo, nosso filho, na época com 1 ano de idade. E a gente junta, reúne a nossa vida em 6 malas e fala, ó, é agora, a hora é agora. E aí nós abrimos, e aí as coisas começaram a acontecer. Hoje nós temos 2 operações nos Estados Unidos. Uma em Orlando, que é onde a gente vive. Outra lá no Vale do Silício, na Califórnia. Nós temos operação em Toronto, no Canadá. E Lisboa, em Portugal. E eu tô aprendendo a falar mandarim agora, porque vai sair a primeira operação esse ano em Xangai, na China. Que legal, parabéns. Então, justamente da favela pro mundo, esse é meu propósito, ver o logo da Homeotec estampado em vários países desse mundo. E aí, de onde surge esse novo projeto? A gente, trabalha com desenvolvimento de líderes há bastante tempo, mas surge esse projeto de novo por uma experiência pessoal. A primeira coisa, eu nunca imaginei pisar nos Estados Unidos na minha vida. A primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos foi em 2017. Eu me lembro, pousando no aeroporto, eu chorava como uma criança, porque era impossível. Imagina que tinha dia que não tinha o que comer. Como que eu ia pisar nos Estados Unidos? Então, 2017 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade. Fui para uma conferência de educação, voltei em 2018. E em 2019 eu fiz uma imersão lá no Vale do Silício. De novo, nunca imaginei pisar naquele lugar. Só que aquela experiência transformou a minha visão de negócio. A Homeotec já estava estável, já era uma empresa de alguns anos, a gente já atendia alguns clientes, mas aquela experiência mudou a minha vida, assim, a minha percepção de mundo. Porque eu falei, uau, o mundo é muito grande, olha o tanto de oportunidade que tem aqui. Então, você está conectado com pessoas, né, que estão fazendo acontecer, eleva o seu pensamento. Você fala, não é possível. Eu tô conversando com uma pessoa aqui que trabalha, sei lá, no Google, na época no Facebook. Se essa pessoa apertar um enter errado, ela vai impactar bilhões de pessoas. Olha a escala que tem isso. Então, isso transformou a minha experiência lá em 2019. 2021, a gente foi para lá, abrimos o escritório lá no Vale do Silício e começamos a proporcionar algumas imersões nessa região. Justamente para poder dar, eu acho que primeiro, acesso e para poder proporcionar uma experiência de vida que eu tenho certeza que, assim como mudou a minha vida, já mudou a vida de várias pessoas que estiveram com a gente. Então, é uma das partes do que a gente faz, que são as imersões internacionais, para proporcionar isso, essas experiências. E que só quem está lá, só quem vive, entende o poder de realmente você estar num lugar desse. Você trouxe uma palavra aqui, esse gancho, e eu vou pegar. Você trouxe a palavra coragem. E eu gosto muito do Hélio Dana, que é o fundador da Escola de Economia Europeia, e ele fala muito do medo. Então, assim, a gente só consegue, eu nunca imaginei. Em algum lugar você desejou. Sim. Né? Em algum lugar você falava, cara, um dia eu vou... Você vai construindo, né? Sim. E daí, assim, a coragem de você poder sonhar, de você poder desejar aquilo, intencionar aquilo. Então, eu queria muito trazer esse lugar, porque às vezes as pessoas falam, nossa, Vale do Silício é uma coisa muito distante, né? Então, assim, como que a gente transforma em realidade, né, algo que a gente precisa colocar, às vezes, em prática? Então, por exemplo... Eu sou uma empreendedora, vocês montaram a Visionaire, que é uma imersão para empreendedores, e para vocês trazerem não só o networking, que é muito importante, né? Para mim, a vida, ela acontece em comunidades, somos seres humanos, vivemos em comunidades, mas assim, eu preciso também me colocar na coragem de quebrar esse medo, né, que ele não é necessário para que eu consiga ter acesso a ferramentas onde vai transcender a minha empresa. Então, muitas vezes você chega num lugar da sua empresa que, sei lá, do 1 ao 10, você tem um time, você tem uma visão. Dos 10 ao 100, você precisa ter uma outra visão e daí você vai buscando capacitação. Do 100 a 1, enfim, daí você vai construindo novos times e novas visões. E eu acho que essa
o que você está proporcionando, né, é que as pessoas possam ter a coragem, desmistificando como entender de inteligência artificial, de tecnologia e trazer isso para adaptar no dia a dia das empresas, para que elas possam ter qualidade de vida. Então, assim, eu acho muito bonito esse movimento, eu acho incrível, eu vou estar lá, vai ter várias pessoas que eu conheço, vários empreendedores e empreendedoras, que eu acho que é uma mudança de paradigma e que você fez. Você falou assim, eu posso tudo. E quando a gente fala, a gente vem esse medo que a mente mente, né? Se a gente entende que a nossa mente está colocando a gente num lugar de conforto, vai lá e bate de frente nela, com ela, e se coloca o seu corpo em movimento, né? E daí eu queria te trazer uma questão aqui. Eu já vivi muitos processos em grandes empresas de tecnologia, né? A primeira plataforma, assim, grande de moda, de varejo, a gente... Fui Canui, fui da Fit, fui grupo Arenco, Mercado Livre, prestei consultoria. Mas a maior, assim, a maior mudança de grandiosidade que eu quero dizer que eu vi acontecer de crescimento dentro das empresas foram em duas empresas em especial. Assim, a primeira, Canui, que a gente tinha uma cultura muito forte, né? E uma cultura muito baseada em tecnologia. Então, eu acho que era uma das únicas que não era engenheira lá. Então, assim, eu tinha também que desmistificar muitas coisas de produto e produção. E isso foi um grande aprendizado. Eu aprendi, eu evoluí muito. E uma outra foi o grupo da Arenco. E o que eu mais senti hoje, né? Quando eu vou criando uma metodologia, quando eu trago nas imersões, ou quando eu vou prestar até uma mentoria para um executivo, tudo é de dentro para fora. Então, quando você precisa se transformar, a mudança sempre vem de dentro para fora. Isso serve para um CPF e serve para um CNPJ. Então, eu queria te cutucar aqui num lugar como que toda essa tecnologia, toda essa inteligência artificial pode agregar valor para a mudança de cultura. Assim, não é nem mudança, mas às vezes você precisa reviver a sua empresa, você precisa ir para um outro patamar. Então, como que a gente pode trazer toda essas ferramentas para fazer esse salto quântico dentro das empresas? Boa, eu vou inverter, tá? A sua linha de raciocínio. Você me permite? Lógico. A gente trabalha num framework lá, e eu acho que aqui tem um dos grandes poderes, que é você entender o porquê que aquele lugar e essas empresas são essas empresas. Porque a tecnologia é só um meio. Hoje a gente era... No passado, metaverso, que não foi. Agora é inteligência artificial, que já não é mais inteligência artificial. A gente está falando de computação quântica. A gente está falando já de uma próxima revolução. E tem muita gente que nem usa ainda o básico de inteligência artificial. Então, a tecnologia é só um meio. Onde que está a base, o fundamento? Está no que você falou, está na cultura. O que é cultura? É você ter um processo e ter esse caminho de experimentar. Então, como líderes empreendedoras ou empreendedores, o primeiro passo é você dar o exemplo. Então, como que eu vou experimentar? Eu estando lá, né, nessa região, eu já comunico um monte de coisa. Sim. Que eu estou disposto e disposta a iniciar um processo de experimentação. Eu vou conseguir aplicar tudo que eu aprendi lá? Não. Seria irrisório falar, vou aplicar 100%. Mas tem muita coisa que a gente vai ver e muitas ferramentas que nós veremos que vai mexer no processo de cultura, que vai mexer no processo de experimentação. Aí você começa a entender por que essas empresas são essas empresas. Você fala, a tecnologia é só um meio. O processo, a cultura que é o ponto principal. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E aí você tem acesso a diversas ferramentas, eu acho que diversos frameworks que você pode utilizar no seu dia a dia e escalar o negócio. Que é isso que eu acho que a grande maioria dos empreendedores e empreendedoras querem, escalar o negócio. E se você está trabalhando, né? Se alguém que nos assiste, nos ouve, está trabalhando em alguma empresa, você vai escalar sua carreira, você vai aprender a fazer mais
com menos tempo, você vai ser mais eficiente. Porque esse é o jogo agora. Não adianta. Já existia no passado. Agora, com inteligência artificial, a demanda por fazer mais com menos vai ser cada vez maior. Você veio do varejo, você sabe o que eu estou falando. Sim. É orçamentos apertadíssimos para você fazer várias coisas. Então, agora você tem capacidade e você tem tecnologia para te apoiar a fazer isso. E é isso que a gente vai aprender, como fazer isso e como fazer isso em escala, de uma forma a estimular a cultura. Muito legal. Você tava falando aqui, tava uma historinha na minha cabeça, porque, sei lá, há 15 anos atrás, você construiu uma plataforma, você vender seu produto, era super difícil, não era fácil, você tinha diversas interfaces, você construía um monstro ali. Hoje, com a tecnologia, tá cada vez mais fácil, cada vez todo mundo tem a sua loja online, só que ter a sua loja online também não é tão fácil, porque você precisa de visibilidade, você precisa de atenção. E hoje é o mais difícil, o mais caro é você ter atenção, né? Então, assim, as pessoas que estão aqui escutando a gente, eu tô, assim, para mim é um presente. Então, eu invisto em algo, né, que é levar conhecimento e ferramentas e eu tô prendendo a atenção dessas pessoas, certo? Então, assim, quando você vai para esses lugares e você abre a sua casinha, a sua cabeça para estar com vários frameworks, para várias ferramentas e você poder trazer para dentro da sua empresa, para a cultura da sua empresa, como líder, né? Você está abrindo o caminho. Um grande líder, ele varre para os outros passar. Eu falo assim, ele limpa o caminho, né? Então, assim, hoje você tem a oportunidade de ter plataformas limpas. Você tem oportunidade de ter integrações muito rápidas com grandes plataformas que hoje já fazem quase o processual mais difícil por você, né? E você precisa olhar para a estratégia. Então, se você tem repertório para conseguir utilizar a inteligência artificial, você vai entrar no lugar que ela veio para otimizar teu tempo, que é o teu bem mais sagrado. Né? Então, assim, como que eu uso o meu tempo? As pessoas me questionam, Ju, como que você consegue ser mãe, tá ali, tá aqui, porque eu sei otimizar o meu tempo? Tem coisas que você vai tirar e tem coisas que você vai pôr. E quando você tem a oportunidade de quebrar um padrão e fazer um movimento desse que a gente tá falando, de você ir e conhecer e se colocar como merecedor de estar ali, você também tá mostrando para a sua empresa que eles podem tudo. Que nada segura. E daí tem uma questão que você trouxe que eu gosto muito. Eu estudo física quântica há muito tempo. Eu gosto muito da mecânica quântica. E a gente usa ela no dia a dia. A gente usa no celular, na cancela, no pagamento. Mas quando se trata de nós mesmos, a gente tem... Ah, não, isso eu não tô enxergando. Agora a gente tem máquina que tira foto. Agora não, há muito tempo. A Rússia já tem, ó. Só que assim, quando você também muda o seu meio... Ah, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar com pessoas assim. Mas, eu não me sinto pertencente. Você precisa entrar nesse campo também. Então, se eu tenho coragem de ir para uma imersão, onde eu elevo também a minha frequência, a minha mecânica quântica vai funcionar. Você vai acessar conscientemente, né? Outros lugares. Eu não quero ir para esse lugar que também a gente vai aprofundando, né? Não sei se fica um papo de louco, mas assim... As pessoas precisam se permitir. O que eu sinto é que as pessoas querem fazer o movimento, mas elas ficam receosas de... será que isso é pra mim? É pra você, ô, Ju, é pra todos nós. Posso pegar uma? Lógico, pega o gancho porque senão eu vou falando. Olha o lugar que eu vim. É isso. Você entendeu? E por isso que eu acho que é importante contar essa história. Eu não nasci numa família... Eu passei já passei fome. O que é difícil e impossível? Eu acho que esses bloqueios na nossa mente, e eu acho que é por isso... Eu vivi isso como aluno, como experiência. Não é porque é um negócio. Eu também já tive medo de estar num lugar que... Poxa, será que é pra mim? Eu não tenho esse linguajar. Vai ter coisa que eu não vou entender. Eu também já me questionei várias vezes. Mas o que eu quero pro próximo passo? O que eu vou construir daqui para frente? Ou eu me coloco nessa frequência, nesse lugar que vai me elevar, ou eu sempre vou ficar no mesmo lugar. Perfeito.
Então, esse é um dos bloqueios. Eu acho que... E aí eu vou pegar o bloqueio com um ponto que você trouxe de utilizar e otimizar tempo. Eu acho que a gente tem um ponto adicional aí, Ju. Trabalho com o mercado de RH há bastante tempo. E a gente tem um grande dilema. Que é a AI ou qualquer tecnologia vai substituir as pessoas. Ai, nossa, eu ia trazer isso, ótimo. E aí, de novo, como empreendedores e empreendedoras, ou como qualquer pessoa profissional que está na sua carreira, a gente tem uma responsabilidade. Perfeito. O que a gente está fazendo para educar essas pessoas para estarem ou utilizarem essas novas tecnologias? Porque tem gente que não tem condição de ir nesse momento. Mas se eu tenho condição, e tudo bem, independe do tamanho da sua empresa. Se você tem um colaborador, não tem ninguém que trabalha em família, ou tem 100 pessoas, a minha responsabilidade é desenvolver uma cultura e ensinar para as pessoas, para elas utilizarem essa tecnologia. Porque só assim elas vão continuar se mantendo relevantes no mercado. Então tem um papo óbvio de eficiência operacional, mas tem um papo de legado. Eu tô indo lá, eu tô bebendo da fonte, eu tô trazendo, criando... E eu não tô trazendo só para eu utilizar a tecnologia, aprender a criar os melhores prompts para o meu negócio alavancar. Isso é legal, isso é necessário. É um investimento, esse investimento precisa se pagar. Só que eu tenho um legado aí. Eu vou beber da fonte, eu vou ensinar para as pessoas, eu vou compartilhar aquilo que eu aprendi para fazer as pessoas se manterem relevantes. Então, eu acho que esse é o grande movimento que a gente está propondo. Que é, obviamente, ganhar eficiência no negócio, mas poder dar acesso às pessoas que talvez não estivessem lá. Mas os empreendedores são grandes catalisadores. São, perfeito. Então, são essas pessoas que vão impactar milhares ou milhões de pessoas por aí. Então, quanto mais empreendedores e empreendedoras tiverem neste movimento, mais pessoas vão se manter relevantes no mercado e a gente vai... Maravilhoso você trazer esse ponto, porque assim, a gente fala quais são as habilidades importantes. E olha como nada, assim, como que a gente como que é fazer acontecer? Se você fica com a cabeça no passado, você entra na depressão, você fica naquele lugar. Se você fica só no futuro, você vai para ansiedade, você não constrói nada. Manter-se no presente é o maior presente, já está aí o nome, que a gente pode dar para nossa vida, para nossa construção. E um grande líder precisa ter a inteligência emocional, que é o autoconhecimento, para se manter nesse lugar. Sim. Então, assim, eu quero puxar um gancho aqui. E você, entendendo que tudo é informação, e a mecânica quântica traz isso, ontem eu fui abastecer meu carro e eu tava ali, assim, tarde, e eu baixei o vidro, fui pagar, o frentista virou pra mim e falou assim: as pessoas vão ter dinheiro para pagar as coisas, mas elas não vão ter com o que gastar, porque não tem mais gente trabalhando. Não vai ter, essa geração não quer mais trabalhar, porque eles não são qualificados o suficiente. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, 11 horas da noite, esse frentista falando isso pra mim. Eu fiquei, o que quer dizer? O que quer dizer? Daí eu peguei, olha o gancho. E daí ele pegou e falou assim pra mim, falou, eu vejo aqui um movimento de todo mundo que para, eu reclamando que não tem mão de obra qualificada. Mas, não só no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, dado o tamanho, a proporção e a nossa educação, os empreendedores, ele não falou dessa forma, os donos das empresas, na linguagem dele, precisam puxar essas pessoas, porque se elas forem boas e tiverem vontade, eles têm que ensinar. Porque senão o nosso mundo vai para um lugar que não é bom. E ele só linkou isso com assim, não vai ter o que comprar. Então, isso que você está trazendo é muito importante e eu vivi isso na pele. Assim, a cultura, quando ela é forte, quando você traz para dentro, assim, eu vejo você. E assim, não só... Porque assim, você quer um emprego, você quer o seu salário, você quer construir a sua carreira, você quer construir o seu sonho. E uma empresa, ela sempre nasce de um sonho do sócio fundador.
e existe um propósito. Então, os dois têm um sonho. Quando existe essa troca muito rica, que isso se constrói, né, de um bom líder sabe ouvir os seus liderados, então ele sabe quais são os sonhos que ele está construindo também ali. Mas ele também tem que contar qual é o sonho da empresa, quais são os valores e o propósito. Então, quando você vai e você se coloca num lugar de fazer, não só essa imersão, mas outros movimentos de se capacitar, né? Você está incentivando e trazendo incentivo para dentro das empresas para otimizar essas pessoas, para que elas se sintam relevantes. É isso que, assim, eu só quis traduzir de uma forma que, assim, um frentista trouxe para mim. E se você tá atento em estado de presença, você capta isso em todos os lugares. Isso serve para médicos, isso serve para nutricionistas, isso serve para qualquer... Todos nós somos empreendedores. Todos nós estamos aqui para vender algo. Nasceu, você tem que vender algo. Nem que seja vender você mesmo para sair do lugar onde você tava. Não é isso? Deixa eu pegar esse gancho. Tem um podcast do... E eu amo podcast, né? Mas tem o Bill Gates tem um podcast. E tem Olha, ele tá trazendo... Tá conseguindo comparar com o Bill Gates. Tô amando isso. Tem um episódio que ele convida o Sam Altman. Pra quem não conhece, Sam Altman, fundador da OpenAI e do ChatGPT. E aí ele fala... Tem uma parte do podcast que ele fala assim... Sam, é impressionante, mesmo em meio a essa competição louca por talentos e inteligência artificial... a sua capacidade de manter o pessoal trabalhando unido. E aí o Sam responde assim, ó. Bill, sabe o que é? Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Perfeito. Orientada a um propósito. Então, é isso. Ele fala, nós temos um propósito claro. E gente boa gosta de trabalhar com gente boa sem encheção de saco. É isso. É isso. Então... Esse é um movimento. O trabalho no futuro vai ser totalmente diferente do que é hoje. E hoje já é totalmente diferente das gerações anteriores. Totalmente. Não é? São movimentos. Quando lá nas gerações anteriores, que o sonho era trabalhar numa metalúrgica, se aposentar e etc., por conta da Revolução Industrial, você precisa criar carreira, se aposentar numa empresa, isso já não acontece hoje. Hoje você vê um movimento gigantesco de novas empresas e empreendedores fazendo várias coisas. E esse movimento vai acontecer lá na frente também. A gente não sabe como vai ser o trabalho ou a configuração do trabalho. O que a gente sabe é que se a gente desenvolver as pessoas e capacitar, elas estarão preparadas para enfrentar o que vem pela frente. Porque ninguém sabe. Se alguém falar qual vai ser o futuro... É mentira, porque ninguém sabe. Não sabe, gente. Ninguém sabe. Imagina que um computador, um chipzinho quântico que a NVIDIA, que é uma das empresas que a gente visita lá, desenvolve, ela vai processar 100 vezes mais rápido do que é a inteligência artificial hoje. Conta um pouquinho do que a gente vai visitar lá. Traz isso pouquinho. E aí, assim, imagina um mundo que você já se assusta com a velocidade que um ChatGPT te responde, processa as informações e tudo mais. Imagina 100 vezes mais rápido. A gente não sabe o que vai acontecer. Então... Só que, beleza, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu posso observar os sinais, que é o que eu gosto de dizer. Que sinais que estão acontecendo no mundo? E é isso que a gente se propõe a fazer lá. Observar os sinais. Que sinais essas grandes empresas estão fazendo? Quais são os grandes movimentos? Então, essa semana, essa semana a gente tem a oportunidade de visitar algumas dessas grandes empresas e conversar com pessoas que trabalham nessas empresas. São 5 dias, cada dia dividido por uma temática diferente. E aí a gente vai conversar com pessoas e profissionais que estão nessas grandes empresas, essas big techs, a respeito de cada um dos temas, né? Então, geralmente é uma visita e um papo na manhã, almoço, uma visita e um papo na parte da tarde. E aí a gente finaliza com happy hour, coisa que pro brasileiro isso é maravilhoso e eu gosto. Humaniza, porque né? Gera conexão. Gera conexão, humaniza. E eu acho que é importantíssimo. Então... a gente vai ter contato e vai observar os sinais direto da fonte do que está acontecendo. E aí, poxa, com base nesses sinais e com base no que essas pessoas utilizam de ferramentas, eu vou adaptar para o meu negócio. Então, é isso que geralmente
a gente vê, então, empresas como NVIDIA, como Apple, como Meta, Tesla, são empresas que nós, ao longo desses 5 anos morando lá, nós temos acesso. Então, a gente consegue bater um papo com quem está fazendo acontecer de verdade. Não, eu tô ansiosa. E eu tava aqui, você tava falando e eu tava... para mim, que sou uma grande estudiosa de construção de marcas, eu gosto muito de liderança, mas gosto muito da construção de marcas. O futuro é agora, né? E até você vê várias marcas trazendo a nostalgia também. Porque a inteligência artificial tá aí, a tecnologia tá aí, a gente não sabe o quanto rápido isso vai acelerar, mas o futuro é fluido. Você precisa passar em todos os lugares, você precisa adentrar esses lugares para ter esse conhecimento. Então, não adianta também você só contratar alguém que que saiba mexer em toda a parte de tecnologia, ou contratar o cara de TI. Né? Então, assim, eu sou CEO, eu sou diretor executivo, eu vou trazer o melhor cara. Mas você precisa entender minimamente daquilo. Você precisa saber, não, isso aqui eu vi ali, eu sei como funciona. Por quê? Porque você precisa ter repertório para gerar bons prompts e não só isso, para poder julgar a informação também. Então, é muito importante. Então, isso que você está trazendo, assim, é bom a gente passar, conhecer... ter essa troca muito rica, networking. E mais uma coisa, o futuro, que é agora, ele é feito de comunidades. Tem cada vez mais comunidades nascendo e cada vez comunidades um pouco mais nichadas, né? Que tem aquele meio networking de trocas, que elas podem... ter uma troca tão rica e verdadeira que não é só business. O business, ele acaba acontecendo, mas ele é consequência. Você tem uma intenção antes, né? Você tem uma intenção, você tem uma troca, você eleva o seu padrão e daí o resto é consequência. Isso. Então, para mim, o futuro, ele vem muito dessas comunidades, que é agora. Ele é líquido, ele transpassa, ele vai... E eu queria que você trouxesse... 2, 3 cases, assim, pode ser 2 cases, enfim, de pessoas que já fizeram esse movimento de irem para essas imersões e que, assim, tiveram 2, 3 sacadas que mudou, assim, a empresa delas, a realidade. Boa. Deixa eu pegar um antes, daqui a pouco eu chego nos cases. Você trouxe... eu acabei de falar de observar sinais. Então, a gente percebe o movimento de comunidade. A gente percebe os sinais. As pessoas cada vez mais em comunidades mais nichadas, ou seja, o futuro, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas ele vai ser cada vez mais humano. Perfeito. Apesar de ser muito tecnológico. Então, ter essas conexões... E tem conexões, experiências que acontecem em momentos específicos da vida. Então, ter conexões como... as conexões que são feitas neste lugar, tanto com quem está lá falando e compartilhando as histórias, quanto com quem está participando... É uma experiência que mudou a minha realidade de vida. E você falou aí dos diretores, CEOs. Eu contrato alguém muito bom para fazer. Só que qual que é o nosso papel como executivo e executiva? O nosso papel se chama visão. Perfeito. Se eu não tenho uma visão ampla, como dizia Peter Drucker... Os novos entrantes estão vindo de qualquer lugar agora. Não é mais... Pode ir um concorrente de um varejo, pode vir de qualquer lugar. Não veio aí, veio distrito. De qualquer lugar. Sim. Então, eu preciso ter visão. Visão de mundo. Agora, o jogo mudou, né? Visão de mundo, porque a concorrência agora, ela é global. Não adianta achar que, só porque estou aqui, nada... Não, a concorrência, ela é global. E eu, como líder, eu preciso ter visão. Eu posso ter gente e eu tenho que ter gente muito melhor que eu trabalhando comigo. Perfeito. Só que a direção eu gero. Então, acho que esses são pontos aí do que você comentou. Putz, a gente tem vários cases de pessoas que alavancaram. Tem um case, eu não posso contar o nome da empresa, mas tem um case de uma pessoa que foi... E ela estava fundando uma empresa. Isso foi quando?
2022, acho, não me lembro exatamente. E que ano passado se tornou um unicórnio. Que legal. E aí, pô, você vê, eu vi nascendo o projeto, porque essa pessoa foi lá justamente para testar, para falar, ó, e para compartilhar com essas grandes empresas, testar a ideia. Ó, eu tenho essa ideia aqui. Ele teve a oportunidade de se conectar com as principais empresas do mundo. E ele recebeu insights importantes, que não estavam numa palestra. Perfeito. Tinha palestra, etc, mas essa conexão de você estar ali com pessoas que estão fazendo acontecer, poxa, você gerou um insight. É visões, é esses ganchos que a gente vai pegando estando em estado de presença. Os aha moments, né? Então, você vai... São momentos que acontecem em lugares específicos. E essa empresa se tornou um unicórnio no ano passado. E, assim, eu conversei com essa pessoa, poxa, essa pessoa agradeceu e foi, assim, foi incrível. Então, você tem várias coisas. Pessoas que alavancaram e, poxa, mudaram de posição dentro das suas próprias empresas, que criaram um movimento realmente de cultura, de tecnologia. E tem o Case Bruno, que está aqui falando sobre tudo isso. Então, case é o que não falta, assim, de pessoas que foram, que entenderam o movimento, que estavam lá presentes e por estarem lá presentes de verdade, captaram os insights, colocaram em prática e mudaram sua vida profissional. E não só sua vida profissional, mas vida pessoal também, né? Porque aí você ganha mais eficiência, mais tempo e perfeito. Mais dinheiro para poder aproveitar, até né? Porque o tempo não é linear, mas exato. A gente... Você sabe que você estava falando aqui e me veio até uma certa emoção que o Thiago lá fora falou, Julian Brand, e no caminho eu estava conversando com a minha amiga Amabile e ela falou assim, você não conta essa história? Então, assim, eu acho que tem um gancho aqui de... Eu sempre escutava... Quando eu fui para o grupo da Arenco, da Arezinco, eu escutei do Rony Mesler. Ele falava assim, crie a empresa que vai quebrar a sua. E é exatamente isso. Traga a tecnologia que ninguém está olhando. E até eu dei o exemplo da Shein, foi aí que veio o gancho. Quando eu fui montar esse projeto, que foi uma plataforma D2C, Direct to Consumer, a mensagem precisa ser super simples, eu não gosto de mensagem complicada. É como se fosse um grande marketplace, mas a gente queria conectar e enaltecer as fábricas, né? As grandes, a gente tem muitos espaços Fabris aqui no Brasil, mas de um lugar diferente, eu não vou adentrar esse projeto. Mas era algo que demoraria, naquela época, 1 ano e meio, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio. E eu fiz esse projeto em 6 meses. E daí, vem a tecnologia. Eu vinha de um lugar, né, que eu assisti isso acontecendo, a construção de plataformas, de marketplace, já tinha prestado consultoria para o Mercado Livre, então eu sabia como, né, entrar nessas frentes de vitrine, sabia como, não era de TI, mas sabia quem eram as pessoas. Então, eu tinha o conhecimento, não sabia colocar a mão na massa, mas eu sabia como deveria ser feito. E daí eu construí uma plataforma de D2C para o grupo, e foi num espaço muito curto de tempo. E eu lembro que eles me chamaram para conversar e falaram assim... Tava todo mundo ali e falou... Ju, como que você conseguiu construir algo que estão tentando construir aqui há mais de 1 ano? Eu falei, eu vou te contar uma coisa, Rony, que eu acho que foi aí que eu não sabia que eu era essa líder. Eu sempre olhei individualmente para times multidisciplinares e eu sempre trouxe as pessoas enaltecendo o melhor delas. Então, na hora de apresentar um projeto, quem sentava na mesa foi um menino do time de outro diretor que desenhou toda a parte de user experience, né? Ele que desenhou. Eu trouxe a menina que montou... Enfim, eu colocava todo mundo na sala do CEO para apresentar. Ele sabe que eu fiz. Ele sabe que eu fui a maestra. Mas eu tive muita gente tocando ali comigo. Sim. Por isso que esse projeto saiu mais rápido. Então, assim, é uma visão humanizada, né, onde eu sempre busquei ferramentas de inteligência emocional, espiritual, enfim, todas essas, para que eu pudesse olhar o melhor de cada um e fizesse esse casamento perfeito. Mas eu precisava também entender de tecnologia para saber qual era a plataforma que eu ia construir, qual eram as interfaces que eu precisava ter, meios de pagamento. Então, assim, tudo isso a gente pode
ter acesso hoje numa imersão que antes era para muito poucos. E hoje vocês abrem as portas para esses empreendedores, empreendedoras. E, de novo, independente se você é médica, se você é médico, se você está em qualquer área que seja, sempre tem valor a agregar. Sem dúvida, sem dúvida. Incrível. Tô aprendendo aqui com você também, tá? Muito. E assim, eu anotei um monte de coisas, assim, e eu não sei, o João sempre me fala, porque geralmente eu sempre estouro o tempo. Eu não faço ideia. O papo tá tão bom que eu perdi a noção do tempo já. O que eu queria eu queria trazer um pouco a bola pro chão, e assim, para desmistificar mesmo aquela pessoa que tá assim... Vou, não vou, ou que depois escutou e fala, deixa eu tentar entender um pouco do como que funciona, enfim. Que ela pegue o gancho de, cara, eu preciso entender isso. A gente vai ver tudo isso, né? Mas ainda existe, eu tenho certeza, porque infelizmente os brasileiros têm muitas crenças limitantes. A gente é cultural, é antropológico, então assim, né? A gente sabe que tem uma cultura que a gente precisa ter essas quebras. Você foi um cara que quebrou isso, eu quebrei as minhas, você quebrou as suas, mas assim, de como que aplicar, a aplicabilidade disso. Então assim, como que é o suporte disso? Posso ter acesso? Porque você volta com o cabeção do mundo de Bob, né? Tipo, eu vi um monte de coisa, eu quero aplicar tudo, não. Daí, assim, é colocar a bola no chão. Como que eu faço a aplicabilidade disso nas áreas? Existe, depois, uma metodologia para que vocês consigam otimizar esses processos de inteligência artificial dentro dessas empresas? Na verdade, assim, a gente, como empresa de educação... e educação de adulto, a gente se preocupa com o processo de aprendizagem. Porque aprender é diferente de adquirir conhecimento. Você precisa da informação, mais a aplicação, e depois você vai ter as experiências, isso se torna aprendizado. Ir lá, ver as palestras e falar com pessoas é uma parte disso. Eu preciso pegar o que eu aprendi e aplicar. Só que qual que é o grande desafio de todo ser humano da atualidade? E você já falou aqui algumas vezes, é tempo. Então, o que a gente já viu acontecer? A gente já viu acontecer, a pessoa vem, poxa, inspiradíssima, mas volta para a realidade dela. E aí, a realidade engole, o dia a dia engole, a pessoa coloca aquilo ali na gaveta. Então, depois que a gente viu isso acontecer lá há anos atrás, a gente entendeu que a pessoa precisa sair com um plano de ação. Então, a gente tem um trabalho durante e depois. Perfeito. Pensando no processo de aprendizagem. Então, todos os dias, a gente faz uma aterrissagem, o que a gente chama de aterrissagem, porque é justamente isso. Você vai, você sai, fica lá, a cabeça fica borbulhando. Tá bom, vamos aqui agora, vamos conectar com o que você viu, com os seus desafios e como você pode aplicar aquilo ali na sua empresa. Que área que precisa e assim sucessivamente, tá? A gente viu essas ferramentas e esses frameworks. Você consegue aplicar no seu desafio, na sua empresa? Se não consegue, o que a gente precisa fazer? Então, a gente tem um debate todos os dias sobre o que a gente viu ou no dia anterior, para justamente as pessoas construírem um plano de ação. O final, elas saem com toda essa inspiração, mas elas saem com um plano de ação conectado com o desafio dela. Que a gente vai fazer um trabalho no pré. Então, ela vai compartilhar quais são os desafios, o que ela quer ver, busca ver, e a gente cria essa imersão para conectar esses pontos. E trabalha este processo de aprendizagem nas aterrissagens para que a pessoa consiga efetivamente ver valor além da inspiração. E o valor eu saio com um plano de ação. E no pós, a gente tem algumas sessões de mentoria para poder acompanhar essa aplicação. E aí, a gente vai entendendo quais são os desafios. Dependendo dos desafios, a gente traz mais gente do Vale online, né? Esse pós, para poder compartilhar um pouco mais de experiência. Então, essa é uma preocupação nossa por sermos uma empresa de educação. Nós não somos uma empresa de experiência. Nós somos uma empresa de educação. E, por isso, a gente se preocupa com esses detalhes, porque é isso que gera valor.
Perfeito. A pessoa aprende, aplica, gera resultado. E é isso que importa, na verdade. Na verdade, é o maior diferencial de vocês, acredito que é esse. Porque é por isso que é uma imersão e não são palestras. Isso. Né? Porque, assim, tem outras imersões, enfim, que você vai, visita milhões de lugares, mas você sai de lá com um monte de informação e não sabe como aplicar. É isso. Eu já vivenciei isso. Então, assim, a imersão em si, ela tem um começo, meio e fim, que na verdade não é um fim. É que nem como qualquer caminho do autoconhecimento, de qualquer tipo de inteligência que você vai acessando e sabedoria, mas você precisa ir para ação. Porque o que é o conhecimento sem ação? É isso. Né? Então, acho que o que vocês trouxerem de grande diferencial e que não é assim, é fazer parte deste universo, desse networking. E eu acho que uma coisa que é muito legal, Bruno, da gente, você tem esse lugar humilde, que eu acho que é muito bonito, de falar, cara, eu vim daqui, eu tive medo e hoje eu tô aqui. Então, assim, as pessoas acham que todo mundo já nasce aqui, com todo o conhecimento, e não. E assim, cara, o seu problema, que às vezes você pode achar que é idiota, é o que eu mais... Quando vem consultoria, mentoria, ele sempre vem num lugar assim, cara, isso aqui, eu acho que é pequeno, a empresa é pequena. Não! As pessoas precisam descer um pouco e entender que as dores são quase... Todo mundo tem dores similares. Todo mundo tá nessa busca. Tá todo mundo tentando se ajustar. Então, assim, não ter essa vergonha, porque com certeza vai ser um networking de empatia, de construção, de estar junto. Então, poxa, a gente tá aqui, a gente tá dentro, né, de um estúdio, dentro de uma escola do G4, que é de empreendedorismo também. Então, assim, as pessoas precisam entender que está todo mundo neste movimento. E quanto mais conhecimento e ação e aplicabilidade você faz, mais rápido você cresce e mais rápido você tem qualidade de vida. E daí você entende o propósito da sua empresa. E ela parte sempre, e muitas vezes, do sócio fundador, do CEO, ou a responsabilidade, né, dessa alta liderança de poder coar para a base. Né? Então, quando você faz esse movimento, você traz não só a autoridade, que é importante, numa visão sistêmica, a autoridade, mas não é a autoridade de mandar, é a autoridade de você olhar e falar, cara, essa pessoa me inspira. Essa pessoa... Então, esse é o lugar de autoridade que é muito importante dentro das empresas e que, às vezes, não é bem colocada, assim como a hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, você vem com pertencimento. Então, enfim, é sobre isso. Eu acho que vai ser incrível. Não tenho certeza, não gosto de falar que eu acho. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu vou estar presente. E, assim, queria que você deixasse um recado final para as pessoas que, assim, independente dessa ou da próxima, estarem escutando nós, assim, se deem a oportunidade de fazer esse movimento. Eu eu vou pegar você, né? Não, tenho certeza. Assim como transformou minha vida e eu vi várias outras vidas sendo transformadas, é uma experiência única. E não é só Vale do Silício. Este movimento de você se conectar, de você sair da sua zona de conforto e fazer coisas diferentes, ele por si só já é fantástico. Então, obviamente, se tiver a oportunidade de estar com a gente lá no Vale, vai ser incrível. Mas se não tiver, movimente-se. Acho que esse é o recado. Movimente-se. Se não for pela inspiração, né, ou pela vontade de fazer diferente, que seja a motivação venha pelo medo de perder aquilo que já existe. Perfeito. Então, né, porque geralmente a gente se movimenta por inspiração ou por medo. Porque a gente tem que entender que o jogo é diferente. E se eu não me movimentar, eu vou ficar no caminho. Aquela história de, sempre foi assim, negócio de família, sempre foi feito assim, etc. Você fica olhando para o quê? Foi o que eu falei aqui, você está olhando para o passado. Exato, para ficar saudoso ou saudosa com a história, etc. O jogo agora é outro. Perfeito. Então, o meu recado é movimente-se. Se estiver com a gente, vai ser maravilhoso. Mas o recado é movimente-se, porque este movimento de criar uma cultura e desenvolver pessoas é o que vai gerar o nosso legado como líder. Quando olharem pra gente, assim, lá no final, vão falar, tá bom,
esse daqui foi um líder que mudou minha vida. Esse líder aqui, ou essa líder, influenciou minha vida de tal ponto que hoje, olha quem eu sou hoje. Então, a gente está construindo não só um negócio, mas a gente está construindo um legado. Então, é pensar sobre tudo. Perfeito. Eu vou terminar com uma frase. Seja inspiração e não comparação. Eu brinco muito que as pessoas entram ali no feed e ficam na comparação. E chegou o momento de acabar com isso. Porque existe tantos bastidores ali por trás. Então, conte um bastidor bacana que inspire. Então, seja inspiração, seja autenticidade. A gente nunca, numa criação de marca, de negócios, de empresas, você nunca vai se destacar se você não for autêntico, né? Se você não gerar essa autenticidade, esse lugar de pertencimento. Então, seja inspiração. Bruno, muito obrigado por esse bate-papo. É o primeiro de muitos, eu tenho certeza, e que a gente tenha inspirado e tocado você aonde tiver que ser. Assim, algum lugar a gente sempre toca, porque a gente não fica na borda. Sim. Gratidão. Muito obrigado. Foi um prazer.